Olá, eu sou o professor João e o tema da nossa curta aula de hoje é o circuito de papéis. Deixa eu só pegar a minha caneta. Antes de tudo, é muito importante que vocês entendam um conceito. A célula que vocês estão olhando para o seu monitor é o neurônio. E como vocês podem ver, o neurônio ele pode ser dividido entre o corpo neuronal e essa longa projeção daqui, que vamos chamá-la de axônio. Quando nós temos uma aglomeração de corpos neuronais, ou seja, um tanto dessa estrutura daqui, certo? Dentro do sistema nervoso central, nós vamos ter aquilo que chamamos de núcleos. Em contrapartida, quando nós temos uma grande aglomeração aqui desta estrutura, esse aqui é o axônio, nós vamos ter aquilo que chamamos de fibras. Lembrando que este conceito ele é válido apenas para o sistema nervoso central. Portanto, quando nós temos uma aglomeração de corpos neuronais, nós vamos ter aquilo chamado de núcleo. E quando nós temos uma aglomeração de axônios, nós teremos as fibras. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou explicando este conceito. Agora, vocês já pararam para pensar como que o nosso cérebro controla as nossas diversas emoções, tais como a felicidade, a alegria, a tristeza? Como será então que o cérebro coordena todas essas emoções? E o engraçado que pareça, essa é uma pergunta que já tem sido feita há muito tempo. Inclusive, ela foi feita por James Papez. James Papez, em 1937, ele propôs um mecanismo para explicar as emoções. Este mecanismo ficou conhecido como circuito de Papez. E o circuito de Papez nada mais é do que inúmeras estruturas cerebrais que ali conversavam entre si para poder, então, controlar as emoções. Vamos ver se James Papez estava correto. Mas antes da gente decidir se aquilo que James Papez propôs estava correto ou não, vamos ver o circuito que ele propôs. Bem, lembra daquele conceito sobre núcleos e axônios? Pois é, todas essas estruturas que eu for falar agora, elas serão núcleos. Serão núcleos que vão emitir axônios, ou seja, aquele aglomerado de neurônios localizado em cada um dos núcleos vai emitir axônios que vão então se comunicar com os diversos núcleos posteriores. Vamos entender isso melhor. O circuito de Papez, assim como o nome ele já fala, ele fala de alguma coisa que é cíclica, é um circuito. Portanto, a primeira estrutura que a gente for falar aqui, ela será a última estrutura deste circuito. Portanto, vamos falar então do hipocampo. O hipocampo, ele contém diversos núcleos, ou seja, diversos corpos neuronais que vão se comunicar com fórnix. Então a gente consegue observar aqui o hipocampo em amarelo, vou circular ele aqui para vocês. Vejam o hipocampo. E aqui nós temos o fórnix, certo? Imagine então que aqui no hipocampo nós temos inúmeros corpos neuronais, tá? Vou desenhar todos esses corpos neuronais aqui para vocês. E eles então vão emitir axônios que vão se comunicar com neurônios aqui do fórnix. Portanto, o circuito de Papez começou pelo hipocampo, passou pelo fórnix e a terceira estrutura são os corpos mamilares, tá? Então imaginem aqui que, assim como a conversa entre o hipocampo e o fórnix, a conversa entre o fórnix e os corpos mamilares ocorre dessa maneira. Nós temos então diversos corpos neuronais aqui que vão emitir axônios e que vão se comunicar, portanto, com os corpos mamilares. A partir dos corpos mamilares, nós vamos ter uma quarta estrutura, e esta é o tálamo. Para vocês entenderem melhor um pouco, lembra que nós temos aqui aqueles axônios que vão se comunicar com corpos neuronais que estão localizados aqui nos corpos mamilares, correto? Lembre que eu falei para vocês que uma aglomeração de axônios, ela vai dar origem às fibras? Pois bem, aqui
Na conversa entre os corpos mamilares e o tálamo, os corpos celulares que estão localizados nos corpos mamilares vão emitir axônios que vão se comunicar justamente com os corpos celulares que estão localizados no tálamo. Tá? Vejam que aqui nós temos uma aglomeração de fibras. Esta aglomeração de fibras dentro do circuito de Papez é uma das mais famosas e ela é conhecida como o fascículo mamilotalâmico. Vejam que quando nós estamos falando de estruturas que conversam entre si, nós falamos do local de origem e do seu local de destino. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Portanto, nós temos uma conversa que vai começar com os neurônios lá do hipocampo. Essa conversa vai, então, se estender para os neurônios ali do fórnix. Os neurônios do fórnix vão, então, conversar com os neurônios dos corpos mamilares. E os neurônios, então, dos corpos mamilares vão conversar com os neurônios do tálamo, certo? Portanto, os neurônios do tálamo, eles ainda vão conversar com alguém. Pensem que isso aqui é uma grande conversa, como se fosse uma conversa em cadeia. Pensem naquele telefone sem fio, onde a primeira pessoa, ela no caso vai ser a última, e ela tem que falar qual que é a mensagem que foi dita. É claro que neste caso a mensagem ela vai chegar de maneira correta. Os neurônios, então, do tálamo, eles vão se comunicar com neurônios de quem? Dessa estrutura aqui em rosa, que é chamada de o giro do símbolo, tá? Então vejam aqui os neurônios do tálamo ali comunicando com estes neurônios aqui do giro do símbolo. E os neurônios do giro do símbolo vão, por fim, comunicar com quem? Lembrem, isso é tudo um circuito. Aquela estrutura inicial, ela deve ser a estrutura final. Portanto, ela vai se comunicar com os neurônios do hipocampo. Então, uma revisão. Neurônios do hipocampo, eles vão conversar aqui com neurônios do fórnix. Neurônios do fórnix vão se comunicar, então, com os neurônios dos corpos mamilares. Os neurônios dos corpos mamilares vão conversar com os neurônios do tálamo, formando aqui aquele fascículo famoso, que é o fascículo mamilotalâmico, tá certo? Faz sentido, porque eles vêm dos corpos mamilares e acabam aqui no tálamo. E, por fim, os neurônios aqui do tálamo vão se comunicar com os neurônios localizados no giro do símbolo para que, então, a gente possa fechar este circuito, tá certo? Vejam, então, que podemos falar que este é um circuito hipocampo, tálamo, cingulado, hipocampal. Lembrem dos locais? Este daqui é o local de origem. E aqui é o nosso local, que é o destino final. Por este ser um circuito, o destino final e a origem são os mesmos locais. E aqui no meio nós temos alguns dos locais percorridos, algumas das estruturas pelo qual este circuito percorreu. O circuito de Papez, ele então coloca o hipocampo como a figura principal. Vocês viram, o hipocampo era a estrutura inicial e a estrutura final. Porém, com a pesquisa que foi se avançando, descobriu-se que o circuito de Papez estava relacionado mais era com a formação de memórias, tá certo? E que o hipocampo, esta estrutura, ela está relacionada com a formação de memórias. Inclusive, se algum paciente lesar o hipocampo, ele vai ter um déficit de memórias, tá? E muito dessa pesquisa que descobriu que o circuito de Papez, na verdade, estava mais relacionado com a formação de memórias, foi liderado por este médico e neurocientista chamado Paul D. MacLean. Em 1952, o Paul D. MacLean, ele introduziu na ciência o conceito de sistema límbico, um conceito pelo qual a amígdala e a área septal, que são outras duas estruturas que não abordamos, eram as personagens principais do sistema límbico. O sistema límbico, portanto, ele descreve não só as memórias, mas ele também descreve as emoções. O circuito de Papez, ele faz parte do sistema límbico, mas ele descreve mais a formação de memórias em comparação
sobre como o cérebro ele regulariza e ele modula as emoções pelas quais sentimos. Portanto, no sistema límbico, hoje nós sabemos que a amígdala, ela é a nossa estrutura principal. A partir dessa aula, então, você é capaz de identificar as estruturas que compõem o circuito de papéis e também sabem falar qual que é a verdadeira função do circuito de papéis. Não é modular as emoções, mas sim ele está relacionado com a formação de memórias.